Você provavelmente não pensa nisso toda vez que abre uma gelada, mas a cerveja é um dos alicerces mais antigos da civilização humana, fabricada em todo o mundo por mais tempo do que a história registrada. Da Revolução Agrícola à Revolução Brasileira, a cerveja existe para saciar a sede de praticamente todas as classes de todas as sociedades. Aqui estão alguns fatos que você pode não saber sobre a história da cerveja. A cerveja remonta à antiga Mesopotâmia e desempenhava um importante papel na dieta. A cerveja era considerada mais segura para beber do que a água. Arqueólogos dataram a prática de fabricação de cerveja de 3.500 a 3.100 a.C., no que é hoje o Irã. Acredita-se que era mais seguro beber do que água, porque os micro-organismos nocivos foram fervidos e continha nutrientes ausentes de outras bebidas, de acordo com a Enciclopédia de História Antiga. A fabricação de cerveja já foi religiosa. Ninkasi era adorada como a deusa da cerveja, e o hino a Ninkasi era uma receita de música de adoração que se pensava ser transmitida oralmente. Nos últimos anos, estudiosos modernos recriaram o antigo processo de fabricação de cerveja com base em uma tábua de argila que gravou o hino. A cervejeira-chefe da Alfabeta, Michaela Charles, que, junto com a especialista em cerveja e vinho Susan Boyle, passou os últimos 6 meses tentando produzir uma recriação precisa da cerveja egípcia antiga. O canudo foi inventado pelos sumérios para beber cerveja. Canudos costumavam ser usados para cerveja. Por mais sofisticadas que fossem as antigas práticas de fabricação de cerveja, ainda havia uma chance de sedimentos acabarem na cerveja de um bebedor. Então sumérios, babilônios e egípcios eram conhecidos por beber cerveja com canudos feitos de junco ou ouro, dependendo da classe social de cada um. A cerveja existe na China há cerca de 5.000 anos. Um tipo de grão chamado lágrimas de Jó foi provavelmente usado. Químicos arqueológicos encontraram recentemente evidências de uma técnica inicial de fabricação de cerveja na China durante o final do período Yangshao, usando milho de vassoura, cevada, lágrimas de Jó, um tipo de grão, e tubérculos. Os cientistas por trás dessas descobertas sugerem que a cevada pode ter sido introduzida na China central para fins de fabricação de cerveja. Alguns especialistas na história da cerveja acreditam a bebida o surgimento da civilização. A Scientific American citou Charlie Bamford, professor da University of California, Davis, dizendo: a cerveja é a base da civilização estática moderna, explicando que a descoberta do pão e da cerveja atraiu os primeiros humanos nômades a se estabelecerem, eventualmente, ainda que indiretamente, levando ao desenvolvimento de sociedades inteiras. Esta opinião foi ecoada por outros também. A levedura sempre foi parte integrante da fabricação de cerveja, mas os humanos não sabiam como ela funcionava até o século XIX. A levedura é essencial para a fabricação de cerveja. A fermentação acontece quando a levedura metaboliza o açúcar, como na cevada, e o transforma em álcool e carbonatação. Os micro-organismos são predominantes na natureza e, portanto, faziam parte da produção de cerveja e vinho muito antes de alguém saber que eles existiam. A levedura foi descoberta no início de 1800, e seu papel na fermentação foi descoberto por Louis Pasteur, em meados de 1800. Os monges desempenharam um papel importante na modernização do processo de fabricação de cerveja, incluindo a adição de lúpulo. A cervejaria Weihenstephan tem origens monásticas. Monges no VI século EC e além fizeram avanços na fabricação de cerveja. Sob a diretiva de São Bento, os monges deveriam se sustentar com seu próprio trabalho manual, e muitos mosteiros ao norte dos Alpes, particularmente na Baviera e na Boêmia, eram adequados, climatologicamente, para realizar a fabricação de cerveja. Cervejarias ainda em operação hoje, como Weihenstephan e Paulaner, vêm de origens monásticas. Como a igreja era um importante local de estudo neste momento da história, os monges puderam experimentar e, assim, refinar o processo, descobrindo até os benefícios do lúpulo como conservante. Os climas frios da Alemanha moderna e da República Tcheca fizeram as cervejas do mundo ocidental. Até a Idade Média, todas as cervejas conhecidas na história eram cervejas. Lager significa armazenar em alemão, e quando os cervejeiros alemães começaram a armazenar suas cervejas nas cavernas geladas dos Alpes, eles acidentalmente começaram a cultivar leveduras de baixa fermentação, em vez de leveduras de alta fermentação, que são mais suscetíveis a danos de clima quente.
Uma lei de 500 anos moldou o curso da história da cerveja na Alemanha e além. A Alemanha é conhecida pela boa cerveja. No ano de 1516, o Duque Wilhelm IV, da Baviera, proclamou a Lei Reinheitsgebot, também conhecida como Lei Alemã de Pureza da Cerveja, que afirmava que os únicos ingredientes que poderiam ser usados na cerveja eram lúpulo, cevada e água, mais tarde revisada para incluir levedura. A lei era em parte de proteção ao consumidor, pois impedia que os cervejeiros usassem enchimentos baratos e em parte de natureza econômica, impedindo que o trigo fosse usado para cerveja em vez de pão. Muitas cervejarias na Alemanha e além ainda mantêm seus padrões, ostentando a pureza e a qualidade que ela garante. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cervejas. De acordo com o Anuário da Cerveja de 2020, divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cervejas. Todavia, é apenas o 24º em consumo per capita, com um total de 14 bilhões de litros por ano. Por que a garrafa geralmente é marrom? A resposta é simples. A cor marrom da garrafa ajuda a proteger o líquido dos raios ultravioleta, preservando seu sabor e aroma. Desse modo, garrafas de cor verde ou de cores mais claras não protegem a cerveja da mesma forma. Garrafas escuras evitam que a luz do sol acelere o processo de envelhecimento da bebida. Cerveja boa é aquela com espuma. De fato, sim. Mas por quê? A espuma proporciona uma melhor degustação da bebida. Além disso, a espuma também ajuda a manter a cerveja gelada por mais tempo, evitando que o líquido entre em contato com o ar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e de dar aquele joinha.